E aí, matou um pouco da saudade? Vamos para aula então. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa aula de conteúdo da semana 19, hein? Que é do dia 7 ao dia 11 de setembro, tá bom? E nessa aula nós vamos falar sobre o imperialismo cultural, tá? Para começar a falar disso, a gente tem que lembrar o que é o imperialismo, tá? O império. Quando eu falo império, significa que eu estou falando de conquista de território, de conquistas de lugares e de conquista de outros povos, tá? Então o imperialismo, se a gente for pensar no imperialismo lá do século XIX, foi uma forma de exploração de um povo sobre outros povos, né? Então, lá naquele século, no século XIX, quando teve o imperialismo, o neocolonialismo, os povos europeus passaram a dominar povos, principalmente na África e na Ásia, né? Coisa que eles já haviam feito aqui no continente americano, tá? Com a exploração do Brasil por Portugal, né? Da Colômbia, Venezuela, Equador, pela Espanha, até o México, né? Ou mesmo os Estados Unidos pela Inglaterra, tá? Então esse foi uma forma de domínio de um povo sobre outro. Nós tivemos dois momentos, né? O primeiro do colonialismo na América, que foi lá nos séculos final do século XV, né? Mas principalmente no século XVI, XVII, e depois, como a industrialização ela vem no final do século XVIII lá na Inglaterra, no século XIX começa o neocolonialismo, o imperialismo do século XIX, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre o imperialismo cultural, que é isso que é o tema da nossa aula, tá? O imperialismo cultural. Vamos lá então. Mudar aqui o meu slide. Bom, o imperialismo cultural ele foi baseado, por exemplo, no cientificismo. O que é isso, o cientificismo? É a ideia de que a ciência, né, era a melhor metodologia que existe para conhecer o mundo e possibilitar o desenvolvimento tecnológico. Ou a ciência é o melhor caminho para explicar tudo, tá? Tudo podia ser explicado pela ciência, tá? Então, lá no século XIX, com os europeus, eles começam a colocar a ciência como o único caminho de se chegar, por exemplo, à verdade. Aí você vai falar assim, poxa, professor, mas eu concordo com isso. Eu acho que a ciência é também o melhor caminho. Sim, né? Mas tudo depende da forma como você faz ciência. Porque, de repente, você pode utilizar um método que sirva para corroborar com a sua teoria, com a sua tese. E esse método pode ser muito equivocado, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão da ciência e como ela é aplicada. Principalmente quando a gente fala lá do período do imperialismo, tá bom? Um exemplo é o tal do darwinismo social. O que é isso? Charles Darwin ele lançou um livro, né, chamado A Origem da Espécie, e ele mostrava que as espécies passavam por uma evolução, né? E aquelas espécies mais fortes eram a que iam sobreviver em detrimento das espécies mais fracas. Aquelas espécies que se adaptavam mais facilmente ao meio tinham mais chances de prosperar em detrimento daquelas que não se adequavam a uma nova realidade, tá bom? Então Charles Darwin falou das espécies animais, das espécies vegetais, mostrou, né? Ah, o bico do pássaro é desse jeito porque ele se alimenta daquela coisa, né? E isso foi uma modificação que aconteceu ao longo dos anos e tal, tal, tal. E ele foi lá desenvolvendo a teoria dele. Acontece que trouxeram essa teoria de Darwin para os seres humanos, como se existisse um ser humano mais evoluído, tá? E esse ser humano mais evoluído, então, seria natural dele dominar as outras espécies de seres humanos, como se fôssemos
né, distintos em termos de espécie. Então, o ser humano mais evoluído vai acabar dominando o outro até que esse outro acaba inexistindo. Então, olha aí, a ciência sendo utilizada para justificar o domínio de um povo sobre outro. Tá? Então, o darwinismo social foi isso. Foi uma tentativa de fazer a ciência justificar o europeu dominando outros povos, como se o europeu fosse superior aos outros povos. Esse darwinismo social acaba levando ao racismo, tá? Acreditando que o branco, né, europeu é o ser humano evoluído e o negro, por exemplo, é o ser inferior, né? Essa foto eu quis colocar aí porque representa um pouco isso, né? A menininha branca montando na mulher negra como se ela fosse o ser humano e o negro o animal. Ah, professor, isso não tem nada a ver, não, porque o meu pai brincou de cavalinho comigo e não era racismo e tal, tal, tal. Tá, você não acredita nessa imagem? Então tá bom, vou pôr essa daqui. Olha só o que o homem branco civilizado e evoluído fez lá na África, né? Como castigo às pessoas de um vilarejo que não cumprissem a meta lá no Congo, o rei Leopoldo II mandava cortar a mão das pessoas, tá? Mutilar as pessoas, então elas ficavam sem as mãos. E aí o que acontecia? Ah, mas agora que elas estão sem as mãos, como é que vão produzir? Se não conseguiam produzir com as mãos, sem as mãos então vão produzir menos, né? E aí, poxa, é verdade, então o que nós vamos fazer? Vamos castigar cortando as mãos dos filhos dos adultos que não cumpriram a meta. E aí você vê a imagem que são crianças, né? Um adolescente, um mais jovem, uma criança, que tiveram as suas mãos né, decepadas, mutiladas, por conta desse castigo que o rei Leopoldo II impôs. Será que esse cara era realmente um ser superior, né? Pelo amor de Deus, né? Bom, então isso também gerou o chamado eurocentrismo ou etnocentrismo, que representa, né, a Europa ou a civilização europeia como o centro, né, de todo o planeta, como a raça mais evoluída de todas. Então, o eurocentrismo corresponde a uma expressão que emite a ideia de um mundo como um todo, de que a Europa e seus elementos culturais são referência no contexto de composição de toda a sociedade moderna. Então, é natural, por exemplo, que o europeu entre num determinado território e imponha a sua cultura, tá? A sua língua, a sua religião, tá? Tudo isso foi justificado, então, no século XIX com essas ideias do eurocentrismo, etnocentrismo, darwinismo social, cientificismo. Tudo isso foi utilizado para justificar o domínio europeu na África e na Ásia, por exemplo. Tá bom? Bom, terminamos por aqui. Um beijo a todos e até a próxima aula. Galera, eu tô indo embora do Abaco agora e tá tudo escuro. Eu tô com medo. Olha isso. Que medo, cara. Se acontecer alguma coisa, vocês sabem o que foi, hein? Pane no sistema, alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer.
Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer: reinstalar o sistema. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gostaram dessa musiquinha? Não parece, mas essa música tem muito a ver com o nosso conteúdo de hoje, com o conteúdo dessa aula. Nós vamos falar sobre o meio técnico científico informacional, uma teoria desenvolvida pelo brilhante geógrafo brasileiro Milton Santos, tá? Infelizmente falecido. Nós estamos na aula 4 da semana 20, que vai de 14 a 18 de setembro. Aí você está perguntando, mas o que tem a ver essa música com o que nós vamos estudar? Vamos ver já, tá? Bom, então a gente está falando de meio técnico científico e informacional, tá? E por falar nisso, né, a gente viu o que o Milton Santos ele fala. Primeiro em meio natural, depois em meio técnico, e agora nós vamos entrar no meio técnico científico e informacional, tá bom? No meio natural, a gente sabe que era a natureza que determinava, né, aquilo que o ser humano podia ou não podia fazer. Embora o ser humano tivesse desenvolvido técnicas, ferramentas que fizessem com que ele ficasse menos dependente da natureza, né, era sempre a natureza que ditava as regras, tá? É aquele exemplo de como é que você planta um produto de clima tropical numa área muito fria, né? Era impossível. Hoje não, hoje com técnicas, né? Com objetos técnicos como estufas, correção do solo, iluminação, aquecimento artificial, tudo isso permite que você consiga produzir aquilo que você quer naquele espaço, né? A natureza já não é mais tão determinante. É claro que não dá para falar que o homem é totalmente independente da natureza, mas o ser humano ele construiu objetos técnicos que fizeram com que ele saísse, né, dessa submissão total à natureza. Então, o fator que marca a transição do meio natural para o meio técnico foi a Revolução Industrial, né? O ser humano começa a desenvolver ferramentas, objetos técnicos que permite a ele depender menos da natureza, tá bom? Então, vamos lá. A Revolução Industrial marcou a transição do meio natural para o meio técnico. E o que marca a transição do meio técnico para o meio técnico científico e informacional? É a globalização, tá? Então vamos lá. A globalização marca a transição entre o meio técnico e o meio técnico científico e informacional, tá? E o que é a globalização? Eu vou ler esse trechinho, tá? No poliedro, você pode grifar lá no poliedro, tá? A globalização resulta do aumento da conexão entre os lugares, marcada pela aceleração das trocas comerciais, culturais e de informações, e facilitada pelo desenvolvimento dos transportes e das comunicações. Tá aqui, ó, na página 46, esse é o terceiro parágrafo, tá? Então você pode pegar lá. Aí você fala, professor, não continuo sem entender muita coisa, não faz muito sentido isso aí que você está falando. Então vamos facilitar aqui, ó. A globalização é a mundialização do espaço. Facilitou agora? Melhorou? Ainda não? Então eu vou dar um exemplo, tá? Uma brincadeira que eu fazia. Imagine um menino, aluno do Abaco, ele passou no drive-thru do Habib's, pediu uma Coca-Cola, uma fogaça, um pastel de Belém, né? E foi para a aula de inglês. Aí você vai falar assim, pô, mas o que isso tem a ver com a globalização? Tem a ver que é mais ou menos assim, ó, um aluno do Abaco, descendente de japoneses, passou numa rede de fast food árabe, pediu comida italiana, refrigerante americano, sobremesa portuguesa, foi a sua aula de inglês montada em uma bicicleta coreana. Isso é a mundialização do espaço. A gente tem elementos de muitos lugares num único espaço, né? E isso foi possibilitado por conta da
globalização, tá? Então voltei aqui no slide, né? Ó, a globalização resulta do aumento da conexão entre os lugares. Então a gente tem culturas, produtos, bens, serviços do mundo inteiro naquele espaço, né? Isso aconteceu através das trocas comerciais, culturais, informações, né? E tudo isso foi facilitado por causa do desenvolvimento dos transportes e das comunicações, tá? Hoje eu posso pegar o meu celularzinho aqui, ligar ele, baixo um aplicativozinho, compro um produto da China, né? E ele vai chegar na minha casa ali, né? Daqui a pouco ele vai chegar de drone, cara, né? Então tudo isso aí é a globalização, tá? Aí você vai falar, o que que tem a ver isso com a música? A música fala, pane no sistema, alguém me desconfigurou, aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido, eu sempre achei que era vivo, parafuso e fluido em lugar de articulação, até achava que aqui batia um coração, nada é orgânico, é tudo programado, tá? Ou seja, nesse mundo globalizado, a crítica que a música faz é que as coisas estão muito parecidas, né? As pessoas estão sempre querendo fazer geralmente as mesmas coisas. Embora seja um mundo global, parece que a diversidade vem perdendo função, né? Esses dias eu estava vendo uma matéria e uma menina estava fazendo uma crítica de que tá todo mundo igualzinho, né? As meninas estão todas de cabelo muito liso, com a maquiagem muito parecida, o formato, todo mundo quer ter aquele narizinho específico, então determinados padrões de beleza, né? E o mundo inteiro parece que tem que seguir aquilo, né? Tem que seguir aquele padrão. O que pela música isso não está muito certo, né? E a música ela também tem a parte que ela faz no verbo imperativo, né? Como uma voz de comando, que ele fala assim, ó, compre, fale, bença, veja, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga. Diga o quê? Sim, senhor, não, senhor. Né? Então, embora temos toda a liberdade, né, de ver na internet aquilo que nos interessa, de fazermos, né, as pessoas estão fazendo praticamente as mesmas coisas nos últimos tempos, tá? Vamos ser mais específicos. Agora vamos falar sobre o meio técnico científico informacional, beleza? Então vamos lá. Os objetos no meio técnico científico informacional são produzidos pela união entre ciência e técnica, ou seja, entre a ciência e a produção de bens e serviços, né? A ciência muitas vezes ela está ligada à indústria, né? As pessoas estão, por exemplo, nós estamos em uma pandemia e está todo mundo correndo atrás de uma vacina, né? E por que está todo mundo correndo atrás de uma vacina? Para ver quem vai salvar o maior número de pessoas? Não, para ver quem vai desenvolver a vacina para vender ela para os outros países e assim ganhar muito dinheiro, né? Então a ciência hoje ela está trabalhando para as indústrias muitas vezes, né? Para ver quem vai ganhar dinheiro com aquilo. Não estou falando que está certo, nem estou falando que está errado. É uma constatação, tá bom? Nós temos outras doenças que são mais fáceis de serem erradicadas no mundo, mas que não são atrativas comercialmente e economicamente para as grandes empresas, né? Essa pandemia, que é uma pandemia global, né? Por isso uma pandemia, uma epidemia global, ela desperta o interesse das grandes empresas para conseguir uma vacina, para conseguir um remédio que possa vender para o mundo inteiro, tá? As empresas dos países desenvolvidos dispõem de mais recursos e por isso investem, né, mais e dominam o mercado. Isso vale para as vacinas, para a indústria farmacêutica, para a indústria de eletrônica, para a indústria de informática, para qualquer indústria, né? As principais empresas do mundo têm sede nos países desenvolvidos. Uma outra característica do meio técnico científico e informacional é que a informação se tornou um grande produto, né? Não é só mais um meio técnico científico, a união da ciência com a técnica. Agora nós estamos no meio técnico científico informacional, em que a informação é extremamente importante, tá? Dados pessoais são transmitidos de empresas para empresas. Tem empresa que vende dados, né, pessoais. E esse novo sistema gera um debate muito importante.
relacionado à privacidade na rede, né? As pessoas se expõem muito e elas ficam muito vulneráveis com as informações que elas mesmas colocam na rede, né? Uma vez eu fiz um curta-metragem com os coleguinhas que já se formaram e a brincadeira era essa: uma pessoa procura uma cartomante e a cartomante, né, tem um assistente, o assistente vai vendo os dados da pessoa no Facebook e aí ela vai falando coisas e a pessoa fica impressionada: como é que você sabe disso e tal, 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 né? Porque você expõe a sua vida na rede social e isso pode ser prejudicial para você, né? Então a questão da privacidade ela é importante nesse momento. Tá? A questão dos direitos autorais, né? O controle da informação, que tipo de informação que a gente recebe. ah, Até antes da pandemia, muita gente falava assim: ah, não sei por que a sala de aula é sempre a mesma, os alunos não aguentam mais isso, eles precisam de novidades, né? E aí nós estamos no meio de uma pandemia que não há o contato professor-aluno e tem muita gente sentindo falta disso, né? Aquelas pessoas que defendem o ensino doméstico, que o aluno pode estudar com a família pode ser capaz de ensinar para o aluno tudo aquilo que ele aprenderia na escola. Tem muita gente revendo essa posição, tá? Outra questão importante com relação à informação são as fake news, né? Hoje qualquer pessoa coloca uma informação na internet como se fosse uma verdade e as pessoas republicam aquilo, retransmitem aquilo, né? E isso acaba muitas vezes decidindo até eleições, tá? Não só no Brasil, né? Mas pessoas do mundo estão se valendo dessas fake news para atingirem os seus objetivos. E aí a gente entra na questão da pós-verdade, da auto-verdade, né? Em que a vossa vontade é a vossa verdade. O cara vai considerar apenas aquilo que ele quer considerar. E isso é um erro. A verdade é a verdade, tá certo? A verdade não é a sua verdade ou a minha verdade. A verdade é simplesmente a verdade. Beleza, galera? Terminamos por aqui. Beijos a todos e até a próxima aula.